Olá, muito bom dia, que Deus continue lhe abençoando e também a sua maravilhosa família, é o que deseja esse amigo e irmão que vos fala, Alfredo Paulo. Hoje é terça-feira, dia 6 de outubro, e estamos juntos mais uma vez para o pensamento do dia, a oração, e quero lhe pedir humildemente que você compartilhe essa oração, esse pensamento com outras pessoas, que você também se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, dê aí o seu like, nos dê o seu apoio, tá bom? Nós estamos falando esta semana, esses dias, sobre João, capítulo 10. João é um livro histórico que conta a história de Jesus de Nazaré. E o versículo 1 e 2 nós falamos ontem, segunda-feira, né? Hoje nós vamos falar sobre o versículo 3 e o 4, que diz assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. E ele diz mais no versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Na verdade, aqui Jesus estava falando de uma parábola. Jesus estava usando uma linguagem, uma figura de linguagem. Ele estava ilustrando, porque você sabe que naquela época os judeus, eles viviam como, mesmo quando eles saíram do Egito, já na época de Abraão, eles viviam como nômades. Então eles tinham as suas ovelhas, então havia o pastor, as ovelhas. É claro que essa figura de linguagem não significa que nós sejamos ovelhas, literalmente falando. É apenas para que se tenha uma compreensão melhor. Jesus está aqui se referindo, o aprisco seria o judaísmo, seria aquele sistema judaico, seria a religião judaica, e o pastor, o bom pastor, é Cristo, e os outros eram os falsos pastores, mercenário, e as ovelhas que ele se refere aqui são as pessoas que ele estava tirando e que deveriam sair daquele sistema religioso, para que houvesse apenas um pastor, um só povo, como aconteceu, judeus e gentios. Então, é isso aqui. Agora, uma coisa interessante é que Jesus diz que, no versículo 4, por exemplo, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, quer dizer, não é que todas ali pertenciam a ele, mas todas as que lhe pertencem. Quer dizer, dentre todas haviam aquelas que pertenciam a ele, que na verdade são os escolhidos, são os chamados, são os eleitos, são os predestinados. E eu creio nisso, sabe? Eu acredito nisso. Eu creio que Deus, ele tenha os seus escolhidos. Agora, não me pergunte
quem são os escolhidos e quem não são os escolhidos. Porque quem escolhe e quem predestinou, quem fez a eleição, foi o Criador, o Pai eterno. Então ele quem escolhe, é ele quem faz a eleição ou quem fez a eleição. Tanto é que Jesus diz isso, que ele vai adiante delas, elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Você repara que muitas pessoas elas têm saído do sistema religioso. Eu, por exemplo, vivi por mais de 30 anos dentro do sistema religioso chamado evangélico. E você sabe que mesmo lá dentro nós tínhamos aquela impressão de que não estávamos no lugar certo. Essa é a verdade. Porém, nós não conhecíamos a graça. Então nós tínhamos uma instituição religiosa, nós tínhamos um líder espiritual, né? Nós seguíamos a orientação daquele líder espiritual. Porém, quando os nossos olhos se abriram, o que nós fazemos? Nós fugimos desses cães gulosos, nós fugimos desses líderes religiosos, nós fugimos dessas prisões, desses apriscos, e hoje nós não temos uma instituição religiosa. Nós somos seguidores do bom pastor, o bom pastor que deu a vida por nós, né? Que foi Jesus quem derramou o sangue lá na cruz do Calvário. Hoje nós seguimos a voz dele, nós somos orientados por ele. E por isso que eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nós não somos aqui pastor de ninguém. Nós não somos aqui bispo de ninguém. Nós não somos aqui líderes espiritual de ninguém. Você é livre. Você é uma pessoa livre e você tem todo direito e toda a liberdade para você ler a Bíblia, para você pesquisar, para você se orientar, para você mesmo tirar as suas conclusões. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós vamos agora ao momento da oração. Vamos orar por aqueles que ainda se encontram escravizados. Vamos orar. Ó Pai eterno e Criador de todo o universo, nós iniciamos esta oração te louvando, te agradecendo pela tua graça, pela tua misericórdia, te agradecendo pela tua compaixão. Estamos aqui certos e convictos de que o Senhor habita em nós. Sim, em espírito o Senhor habita em nós. E o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, nos predestinou, o Senhor nos lavou com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E hoje, Senhor, nós estamos aqui te pedindo que aquelas pessoas que são sinceras, aquelas pessoas que o Senhor também elegeu, que elas venham abrir os olhos. Sabemos que mais cedo ou mais tarde isso acontecerá, porque é impossível que uma pessoa que foi escolhida, uma pessoa que foi eleita, predestinada, ela continue dentro desses apriscos, dessas prisões, que elas continuem sendo manipuladas, que elas continuem sendo enganadas e iludidas. Então, Senhor, nós cremos que essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, elas fugirão desses cães gulosos. Quero colocar também diante de Ti, em oração, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com problemas
financeiros, com problemas familiares, aqueles que têm um sonho de ter a sua casa própria, de ter o seu teto, aqueles que têm o sonho de se formar, de concluir um curso, que o Senhor fortaleça, que o Senhor ajude a cada um. Toma tudo nas tuas mãos, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, e temos a certeza absoluta que a nossa vida, ela é dirigida pelo Senhor. Louvado seja o Senhor. E todos aqueles que creem, que digam assim seja, e graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu quero, antes de encerrar esse pensamento e essa oração, pedir a você o seu apoio. Se torne um membro do canal, apoie o canal se tornando membro do canal. E se você quer nos apoiar, quer nos dar o seu apoio voluntariamente, você tem aí na descrição do vídeo como você pode nos apoiar, como você pode nos ajudar, tá bom? Olha, tenha um excelente dia, um forte abraço e vamos em frente.